Você sabia que a Bíblia menciona que Adão e Eva tiveram filhas, mas nunca revela quem eram elas? Em meio a relatos grandiosos de criação e redenção, essas mulheres permaneceram esquecidas pela história. Hoje vamos resgatar essas figuras silenciosas e descobrir o que as Escrituras sugerem e o que a tradição deixou nas entrelinhas. Prepare-se para enxergar a origem da humanidade com outros olhos. Se temas como este falam ao seu coração e despertam sua sede por compreender as raízes da nossa fé, inscreva-se agora no canal. Vamos seguir juntos nesta jornada de descobertas que resgatam histórias esquecidas e iluminam o propósito eterno de Deus para a humanidade. Desde o primeiro sopro da criação narrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a humanidade foi moldada pelas mãos do próprio Deus. Adão, o primeiro homem, recebe vida. E posteriormente Eva é formada a partir de sua costela, como descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 22. O relato é fascinante, mas ao avançarmos para o capítulo 4, encontramos a menção dos primeiros filhos, Caim, Abel e posteriormente Sete. Curiosamente, não há uma referência direta às filhas, que naturalmente também fariam parte da expansão da humanidade primitiva. Ao refletir sobre a necessidade da reprodução humana, torna-se evidente que Adão e Eva não poderiam perpetuar a raça apenas com 3 homens. A ausência explícita de filhas no relato bíblico desperta uma série de perguntas legítimas. Gênesis, capítulo 5, versículo 4, de forma discreta, afirma que Adão gerou filhos e filhas. A menção é breve, quase como um sussurro, nas páginas da Escritura, mas o suficiente para levantar o véu do mistério. As filhas existiram, porém, permaneceram nas sombras da narrativa. Essa omissão textual, longe de ser um erro ou falha, revela uma característica dos registros antigos. A cultura patriarcal da época dava primazia aos filhos homens nos registros históricos. As mulheres, embora fundamentais, muitas vezes eram omitidas dos textos oficiais, uma prática comum entre os povos do Antigo Oriente Próximo. Portanto, o mistério da gênese humana não é apenas uma questão biológica, mas também cultural e literária. Essa percepção nos convida a imaginar aquelas primeiras mulheres, jovens nascidas da primeira linhagem da humanidade, vivendo em uma terra recém-criada, moldando as primeiras comunidades humanas, ensinando os filhos, cultivando a terra ao lado dos irmãos e transmitindo os ensinamentos de seus pais. Embora seus nomes tenham se perdido no tempo, sua existência foi essencial para o cumprimento da ordem divina de frutificar e multiplicar. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse quadro nos leva a refletir sobre quantas histórias ficaram escondidas, quantas experiências femininas ficaram silenciadas pelas limitações dos registros antigos. Se hoje podemos pensar na importância dessas mulheres esquecidas, é porque o eco de sua existência ainda ressoa nas entrelinhas do texto sagrado. O silêncio das Escrituras sobre as filhas de Adão tem intrigado estudiosos, teólogos e leitores ao longo dos séculos. Gênesis capítulo 5, versículo 4, deixa claro que Adão teve filhos e filhas, mas o texto opta por não detalhar quem eram essas mulheres. Essa escolha literária reflete o contexto histórico e social da época, onde as genealogias eram construídas para destacar a linhagem masculina, especialmente no que dizia respeito a heranças, alianças e posteridade. Em muitas culturas antigas, registrar apenas os homens era uma prática comum, pois o nome da família e sua continuidade estavam associados ao patriarca. As mulheres, apesar de desempenharem papéis fundamentais na manutenção e crescimento das famílias, eram vistas mais como transmissoras de descendência do que como protagonistas individuais. Na Bíblia, encontramos exceções importantes, como Sara, Rebeca, Raquel e Leia, mas elas são destacadas em função de eventos decisivos para a história da redenção. É importante perceber que a ausência de nomes não significa ausência de valor. As filhas de Adão, embora anônimas nas páginas da Bíblia, foram essenciais para o cumprimento do mandamento divino de multiplicar a humanidade sobre a terra. Sem elas, a história humana simplesmente não teria continuidade. Essa realidade, muitas vezes esquecida, lança luz sobre o papel oculto, mas indispensável, que tantas mulheres desempenharam ao longo da história.
Ao percebermos essa dinâmica, somos chamados a olhar com mais sensibilidade para as vozes silenciadas ao longo do tempo. A história das filhas esquecidas de Adão é, em certo sentido, a história de milhões de mulheres anônimas que moldaram o mundo em silêncio, que educaram gerações, que sustentaram a sociedade em suas bases mais íntimas, mas que raramente foram reconhecidas publicamente. Pensar nessas mulheres é também um convite para valorizar o que não é dito, para ouvir os ecos do passado que ainda ressoam nas nossas famílias, nossas culturas e nossas comunidades hoje. A ausência de seus nomes nos textos não diminui em nada a grandiosidade de suas existências. Ao mergulharmos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, percebemos que existem sutis sinais da presença das filhas de Adão, mesmo que seus nomes e histórias não tenham sido registrados. Um desses indícios é a necessidade lógica de cônjuges para os primeiros homens. Quando Caim é expulso após o assassinato de Abel, Gênesis capítulo 4, versículo 16, ele vai para a terra de Nod e lá conhece sua mulher. A pergunta surge naturalmente: de onde veio essa mulher? Diante da ausência de outra criação de seres humanos, além de Adão e Eva, a única explicação plausível é que a mulher de Caim era uma de suas irmãs, uma filha esquecida de Adão e Eva. Este entendimento não é apenas lógico, mas também respaldado pela prática dos primeiros tempos, em que o casamento entre irmãos não carregava o estigma ou a proibição, que mais tarde seriam instituídos pela lei de Moisés, conforme registrado em Levítico, capítulo 18. Essas pistas sutis revelam a complexidade dos primeiros relatos bíblicos. A Bíblia, sendo um livro que também respeita os limites culturais de sua época, nem sempre se dedica a explicar minuciosamente todas as conexões humanas que hoje consideramos importantes. O foco da narrativa estava na linha da promessa divina, preparando o cenário para a história da redenção. Ao identificar esses ecos escondidos no texto sagrado, somos convidados a ler a Bíblia com olhos atentos, entendendo que muitas vezes mais está sendo comunicado do que aquilo que está expressamente escrito. O silêncio, nesses casos, também fala, e fala alto para quem está disposto a ouvir. Essas observações nos mostram que a ausência de detalhes sobre as filhas de Adão não diminui sua importância. Pelo contrário, evidencia a riqueza e a profundidade dos relatos bíblicos, desafiando o leitor a ir além da superfície e a buscar com reverência as histórias esquecidas que ainda têm muito a ensinar. Muito antes da escrita se tornar um instrumento amplamente difundido, as histórias eram transmitidas por meio da cultura oral. Em comunidades antigas, como as do Antigo Oriente Próximo, os relatos eram passados de geração em geração através da fala, das canções e das tradições familiares. Essa transmissão, contudo, estava profundamente marcada pelas prioridades sociais de cada tempo. Quando observamos Gênesis capítulo 5, versículo 4, e a quase ausência das filhas de Adão nas genealogias, é essencial compreender que o silêncio não foi apenas uma escolha do texto escrito, mas já fazia parte da tradição oral. Os relatos orais priorizavam nomes e feitos considerados fundamentais para a identidade coletiva e a manutenção das estruturas sociais. Como a herança e o direito de posse recaíam principalmente sobre os homens, as histórias sobre as mulheres, a menos que tivessem papel absolutamente singular, acabavam sendo secundarizadas ou esquecidas. Isso se refletiu nos registros posteriores, incluindo os textos bíblicos. No entanto, é razoável imaginar que, no convívio cotidiano, as filhas de Adão eram lembradas, celebradas e honradas dentro das famílias. Suas histórias talvez fossem contadas nas rodas, em torno da fogueira, transmitidas pelas mães para suas filhas e netas. O que a tradição escrita deixou de fora, a tradição viva provavelmente preservou de modo informal, como um sopro contínuo de memória que escapou às páginas formais da história. Essa realidade nos convida a reconsiderar a importância da cultura oral, não apenas como um veículo de histórias, mas também como um espelho dos valores de um povo. Na Bíblia, percebemos lampejos dessa tradição oral, como no Cântico de Débora, em Juízes, capítulo 5, onde as vitórias e personagens femininas são celebradas de maneira poética e viva, antes mesmo de serem formalizadas em texto. Compreender a cultura oral
nos desafia a ler a Bíblia, não apenas pelo que foi registrado, mas também com sensibilidade para aquilo que pode ter existido no cotidiano dos primeiros seres humanos. A vida das filhas esquecidas de Adão provavelmente reverberou nas conversas, nas celebrações e nas lágrimas silenciosas que moldaram a primeira humanidade. Entre os temas mais polêmicos relacionados às mulheres da criação, destaca-se a figura de Lilith. Seu nome não aparece em nenhum dos livros canônicos da Bíblia, mas surgiria séculos depois em textos apócrifos e na tradição rabínica. Algumas interpretações sugerem que Lilith teria sido uma primeira mulher criada antes de Eva, uma companheira de Adão que teria se rebelado e deixado o Éden. Essa narrativa, embora popularizada em épocas posteriores, está ausente de Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, onde a criação de Eva é apresentada como única e direta. O surgimento de Lilith como personagem pode ser entendido como uma tentativa cultural de explicar as lacunas deixadas pelos textos canônicos. Em tempos antigos, era comum criar mitos paralelos para preencher espaços de dúvida ou curiosidade. No caso de Lilith, sua imagem acabou sendo associada a aspectos negativos, como a desobediência e o espírito de insubmissão, refletindo medos sociais sobre mulheres fora dos papéis tradicionais. Além disso, a figura de Lilith aparece em outros contextos literários, como no Talmud babilônico e no alfabeto de Ben Sira, ambos muitos séculos posteriores ao período em que os primeiros textos bíblicos foram escritos. Sua construção literária parece refletir mais as ansiedades culturais do que uma realidade fundamentada nas escrituras sagradas. Por isso, ao estudarmos o mistério das mulheres esquecidas, é essencial separar as interpretações posteriores dos relatos bíblicos originais. O fascínio contemporâneo por Lilith revela também uma sede de dar voz às figuras femininas suprimidas. Ainda que a história de Lilith seja, na maioria dos aspectos, uma lenda, ela aponta para uma necessidade legítima de reexaminar o papel das mulheres na narrativa bíblica, buscando reconhecer sua dignidade e valor intrínsecos. Portanto, enquanto Lilith não faz parte da revelação bíblica oficial, sua história nos desafia a refletir sobre como as sociedades, ao longo do tempo, tentaram lidar com as questões do silêncio e da invisibilidade feminina. Quando lemos as longas listas genealógicas presentes em livros como Gênesis, capítulo 5, capítulo 10 e ainda em Crônicas, uma pergunta natural surge. Por que as mulheres, tão essenciais para a continuidade da humanidade, são quase sempre omitidas? A resposta, mais do que uma escolha editorial, reflete uma estrutura social profundamente enraizada no patriarcalismo das culturas antigas. Nas tradições hebraicas e nas culturas vizinhas, o registro genealógico servia a propósitos claros: estabelecer linhagens de herança, legitimar lideranças e preservar a memória de alianças familiares. Como essas funções estavam intrinsecamente ligadas aos homens, chefes de famílias e detentores legais de terras, as genealogias naturalmente priorizavam os nomes masculinos. Isso não significa que as mulheres fossem consideradas insignificantes. Pelo contrário, em momentos cruciais, a Bíblia destaca mulheres como Noemi, Ruth e Esther, reconhecendo sua importância na história de Israel. Entretanto, para o padrão dos registros oficiais, as mulheres raramente apareciam, a menos que sua inclusão fosse imprescindível para o desenrolar de um evento histórico ou teológico.